A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma aula online da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina. Eu sou o professor Nantes, seja muito bem-vindo. E nesse trimestre estamos estudando a carreira que nos está proposta. Uma lição muito interessante e que está sendo estudada durante esse trimestre em todas as igrejas da Assembleia de Deus do Brasil. Pois bem, e hoje nós vamos trazer a lição número 12. A lição número 12 fala sobre a bendita esperança, a marca do cristão. Esta lição nos enche de muita alegria porque nós somos um povo que cultiva a esperança. E a esperança verdadeira, única e aquela que nos traz alento para a alma. Então, eu considero uma lição muito importante, como tantas outras que já vimos nesse trimestre e vamos continuar vendo. O texto áureo dessa lição está baseado em Tito 2,13, que diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz o seguinte: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. A leitura bíblica em classe está baseada em Romanos capítulo 8, do versículo 18 a 25. Muito bem. E o comentarista nos traz algumas informações interessantes que nós vamos, então, explanar em poucos minutos para que nós possamos ter no domingo a nossa aula e lá sim esmiuçar um pouquinho mais, não é verdade? E na introdução desta lição diz o seguinte: a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. A esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. Todos os cristãos têm muitas esperanças. Esperanças para esta vida, esperanças para a vida eterna. Porém, tudo isso, nada seria possível se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Mesmo que ele viesse, vivesse, fizesse todos os milagres que fez aqui na terra, tivesse se entregado na cruz para que pudéssemos ter a oportunidade de ter acesso ao Pai, mesmo que ele fizesse tudo isso como fez, mas não tivesse ressuscitado, a nossa esperança não existiria. Então, é fundamental, é o básico, é o início. O crente, quando ele se converte, ele já se converte com essa esperança, que Cristo ressuscitou, com essa convicção que Jesus não ficou no túmulo, que Jesus morreu sim na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Na Páscoa é muito falado sobre isso, sobre morte e ressurreição, não é? A morte sem a ressurreição não teria efeito para a nossa esperança. Então, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. Nesta lição, no ponto 1, diz o seguinte, na verdade é uma pergunta, um questionamento. Para onde aponta a esperança do cristão? Ela pode antecipar aquilo que é bom. Eu quero até trazer aqui uma questão interessante sobre um dos males que hoje assola a sociedade, que é a ansiedade. A ansiedade é algo terrível, não é? Aquele que sofre de ansiedade, ele nunca vive o momento. Ele sempre está pensando no depois, no que pode acontecer e
provavelmente não, certamente, ele projeta esse pensamento, o ansioso ou a ansiosa, ele ou ela projetam essa ansiedade negativamente, né? Sempre pensando no que vai acontecer e que vai ser penoso para ele ou para ela. E isso assola a sociedade hoje. É uma doença que leva à depressão e até, às vezes, algumas situações mais graves. Porém, quem tem a esperança no fundamento, que é Cristo, que é a pedra, esta esperança nos livra disso. E aqui está dizendo o contrário, que esta esperança pode antecipar aquilo que é bom. Então nós vamos ter uma ansiedade, um anseio do futuro, mas um anseio bom, um anseio que vai satisfazer a nossa alma. Ter a esperança em Cristo, ter esperança que Ele está cuidando de todas as coisas, ter a esperança que Ele é soberano, ter a esperança da vida eterna, nos proporciona uma felicidade no hoje. Assim como a ansiedade negativa traz um efeito penoso para o dia de hoje, a ansiedade positiva, vamos colocar dessa forma, nos dá uma esperança, nos dá alegria no dia de hoje, nos dá contentamento. Puxa, eu estou passando por isso, mas eu tenho esperança que vai melhorar. Eu estou passando por uma dificuldade, mas como eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas, isso vai melhorar. Eu estou passando por um luto, mas eu sei que eu vou encontrar essa pessoa um dia porque Ele me prometeu. Você entendeu? A diferença da ansiedade que assola negativamente e a ansiedade, vamos colocar a ansiedade, né? Para entendermos, a ansiedade que é boa. Então nós devemos nos concentrar nisso, na ansiedade da esperança. Ter a esperança. Isso nos projeta para uma felicidade no agora e, consequentemente, obviamente, no depois. Continuando, o comentarista diz assim: portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Então, se você tem esperança, você vai criar uma grande expectativa positiva. Como a ansiedade traz reflexos negativos, a esperança em Cristo nos traz um reflexo positivo. Por isso que às vezes as pessoas encontram alguém que é cristão ou uma cristã e fala assim: poxa, aquela pessoa está passando por um problema danado e vive sorrindo, vive feliz. Sabe por quê? Porque ela não está concentrada só no que está acontecendo, mas principalmente na esperança que aquilo vai passar, porque ela serve a um Deus que prometeu. O subponto 2 fala sobre a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Paulo ele investe muito nessa questão da esperança, em vários momentos. Nas cartas dele, e não só dele também, outros apóstolos também falam sobre a esperança, não é? Por exemplo, em Atos, em 1 Tessalonicenses, fala sobre a esperança do cumprimento da promessa. Em Atos 26, fala sobre a esperança da justiça. Em Gálatas 5, fala sobre a esperança do evangelho. Em Colossenses, fala sobre a esperança do arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses, fala sobre a esperança da vocação. Em Efésios, a esperança da vida eterna e por aí adiante. E, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em Tito, fala sobre isso. Então, a esperança é o pilar para ter uma vida feliz aqui na Terra, já. Não é só no futuro. Porque no futuro, na verdade, é a realização da esperança. Então, se você cultivar essa esperança no teu coração, vai fazer bem para a tua alma, vai fazer bem para o seu psique, vai fazer bem para a sua emoção e você vai viver feliz, vai viver mais feliz, tá bom? Pois bem,
O subponto 13 diz assim: Deus, o autor da nossa esperança. Por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Pois bem, é aquilo que nós falamos. Se nós mantermos essa boa esperança, toda a nossa trajetória aqui na Terra vai ser bem sucedida, mesmo passando em alguns momentos por desertos, por lutas e por aflições que vêm a nos cercar. No mundo tereis aflições, diz a Bíblia, mas eu venci o mundo e vós também vencereis. E como que ele venceu? Só porque era filho de Deus? Esse só, obviamente, que é entre aspas. Não, é porque ele tinha a esperança de estar à destra do Pai, de sentar à destra do Pai, e lá está ele até hoje, não é? A Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós. Meus irmãos, se nós olharmos a história da igreja primitiva, a perseguição que eles sofreram, mortes atrás de mortes, arenas, pessoas sendo jogadas para divertir o público, cristãos sendo jogados para divertir o público, sendo machucadas, sendo feridas e mortas por animais ou por guerreiros. Mas eles tinham esperança. E nós não estamos passando por isso. E eles suportaram porque tinham esperança e hoje estão gozando na vida eterna por ter perseverado na esperança. A esperança cristã, que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. O ponto 2 diz o seguinte: a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. É lógico que quando estamos falando em esperança, a gente está falando em futuro. Não interessa se é um futuro daqui a um minuto, daqui a um dia, daqui a um ano, daqui a 100 anos ou da eternidade, não é? Mas é o futuro. O pecado provocou desarmonia na criação, certo? Desde o Jardim do Éden. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Deus então sempre trabalhou na esperança. Quando Adão e Eva desobedeceram, tomaram do fruto, consumiram o fruto, defrontaram a Deus, confrontaram com Deus, tentaram convencer a Deus, mas obviamente que não conseguiram, não é? O que aconteceu? Lá em Gênesis 3,15, imediatamente Deus já fez uma promessa. E essa promessa era para quê? Para que Adão e Eva e a sua descendência tivessem o quê? Esperança. Deus não colocou ali simplesmente para falar, ó, eu sou Deus, eu vou resolver essa situação. Ele deixou registrado na mente de Adão e Eva e posteriormente através do livro de Gênesis, das mãos de Moisés, deixou registrado: olha, tenham esperança, eu vou resolver essa situação. Vocês vão voltar a ter comunhão comigo, vocês vão voltar a ter relacionamento comigo, tenham esperança. Então a esperança sempre permeou a fé cristã, sempre permeou a fé daqueles que estiveram próximo a Deus, não é? Portanto, o pecado então provocou a desarmonia, mas Deus imediatamente providenciou a harmonia, e até que isso se concretizasse na vida de Cristo, ele sempre manteve promessas. E a promessa é para articular, para vingar, para trazer à memória a esperança. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente, o que nós já falamos aqui, né? A esperança trabalha no eu interno, na nossa pessoa interna, na nossa alma, no nosso espírito. Vivem com medo do futuro. Enquanto muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Se a Bíblia está dizendo que vai ser, vai ser. Se a Bíblia está dizendo que vai acontecer, vai acontecer. Tendo nós esperança ou não. Então, o prejuízo de não ter esperança é só nosso.
Porque o fato vai acontecer. Está na Bíblia? Vai acontecer. A escatologia, os eventos escatológicos estão na Bíblia? Vão acontecer. Queiram eu e você ou não. Vão acontecer. Então, quem não tem esperança, o prejuízo é só seu, o prejuízo é só meu se eu não tiver esperança. A esperança é dada por Deus para o nosso bem, para o nosso conforto espiritual. Pois bem, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Então, as profecias não é só para falar, olha, esse fulano de tal, ele é profeta, ele adivinha o futuro. Ele mostra, ele vê o futuro, Deus proporciona. Não é só para isso. Pelo contrário, Deus mandava e manda as mensagens proféticas justamente para alimentar as nossas esperanças. Até mesmo aquelas mensagens proféticas que são de exortação, também são direcionadas para alimentar as nossas esperanças. É Deus falando, você está errado, mude, conserte, porque há esperança, você vai ter vitória. Então, a profecia na Bíblia, o foco principal dela é alimentar a esperança, a boa esperança dada pelo Deus soberano. O subtópico 3 faz uma pergunta: por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Ora, no começo da lição nós vimos que o fundamento principal da nossa esperança é a ressurreição que aconteceu com Cristo. Por quê? Através disso, nós acreditamos que nós também ressuscitaremos e estaremos com Ele. Mesmo aqueles que estiverem vivos passarão por um processo parecido com a ressurreição, porque terão seus corpos transformados. Um abrir e piscar de olhos, mas terão seus corpos transformados. Então, a ressurreição de Cristo nos alicerça na esperança de também ressuscitarmos com Ele e para vivermos junto dele para todo sempre. É até interessante, né? A gente, todos aqui que estão me ouvindo, me vendo, com certeza já passou por algum velório, né? Apenas os bebês, os bens crianças que nunca foram. Mas você que está me vendo, com certeza você já passou. Você já passou em velórios de pessoas que morrem em Cristo e aquelas que não tiveram, que não tiveram o privilégio de conhecer a Cristo? A diferença? Por quê? Permeia naquele ambiente do velório do cristão a esperança da vida eterna. A esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. O tópico 3, ele fala sobre a esperança cristã como âncora da alma. Olha que lindo! A esperança cristã como âncora da alma. Pode ser que algumas pessoas que estão me vendo ainda não saibam o que é uma âncora, né? A âncora é uma peça de ferro presa a uma corrente grossa e é lançada pelo navio ao fundo do mar, com o propósito de manter o navio parado. Veja, a tripulação do navio lança a âncora vai lá no fundo, às vezes centenas de metros. A tripulação não está vendo a âncora, mas sabe que ela vai chegar lá no fundo, vai se fincar no fundo do mar, naquele terreno arenoso, e vai segurar o navio que tem um peso danado, né? Tem uma força danada. E, agregada à força do navio, tem a própria força da água, que fica balançando e que pode levar o navio para outros lugares. Mas a tripulação fica tranquila, porque ela confia na âncora que não tem nem 1% do tamanho do navio. Olha que interessante. E eles têm
essa confiança na âncora. Então, o comentarista faz esta... O comentarista não. O Atos 27, 29 fala sobre isso, sobre a âncora, né? E a âncora é uma peça pesada, mas que fica longe das vistas do marinheiro, da tripulação, mas eles confiam na âncora. Muito mais nós, né? Devemos confiar na âncora que é Cristo. O subponto 2 fala por que a esperança do crente é a melhor. Por que a esperança do crente é a melhor? O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Há religiões que expressam sua esperança em numa história cíclica, ou seja, ciclo do nascimento, morte e reencarnação. Ora, então não há esperança como a nossa, como a do cristão, porque a esperança do cristão é estar numa dimensão melhor, junto com Cristo, não é? E para todo sempre. Se eu for me reencarnar, eu vou voltar para esse mundo cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de falta de esperança, cheio de dores, de morte. Então, não é uma esperança como a nossa, essa esperança cíclica, não é? A astrologia também e a quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe, trazem esperanças que não têm fundamento, esperanças passageiras, esperanças que não trazem nenhuma fundamentação, não é? E até na política. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias, não é? Inclusive, os próprios judeus esperavam que Jesus fosse um revolucionário, que acabasse com o domínio dos romanos, não é? A política não tem esse poder de transformar, de trazer esperança de coisas de transformação. Ela pode sim fazer trabalhos paliativos para esse momento de atender algumas situações pontuais, mas ela não traz uma esperança fundamentada em mudança de estado, né? Em mudança de estado, principalmente estado espiritual, estado psíquico, estado emocional. O subtópico 3, que fala mantendo firme a esperança, fala que nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Manter a nossa esperança viva e firme, conforme está em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Pois bem, mantenhamos então firme, meus irmãos e minhas irmãs, a confissão de nossa esperança, pois o que prometeu é fiel para cumprir. A esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Que Deus te abençoe, a você professor, a você professora, que tenha uma aula profícua e que os teus alunos, as tuas alunas, possam sair com a sua esperança aguçada, mas a esperança correta em Cristo Jesus. A você que é aluno, tenha também uma excelente aula. Que Deus nos abençoe e até a próxima edição. É isso aí, seu Josley. Isso aí. O mestre. Rapaz, o que nós vamos fazer com essa chácara?